Queridas irmãs, queridos irmãos, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Dando sequência ao estudo dos personagens que vieram a ter com Jesus durante a sua missão aqui na Terra, hoje nós vamos falar de um personagem muito importante, chamado João Batista. Eu tenho comigo que Maria, José e João foram aqueles mais importantes personagens que trabalharam ali com Jesus nesse período do seu nascimento, do começo do seu trabalho, né? Porque só Maria que permaneceu viva depois da crucificação. E João Batista tem assim um trabalho muito importante, porque ele é chamado o precursor, aquele que vem antes para aplainar o caminho onde o mestre iria passar. E ele o fez, né, como nós vamos ver. O estudo de João Batista nós vamos dividir em duas etapas, porque ele precisa ser estudado com minúcias e tem bastante material para nós trabalhar, né? Então que Deus nos abençoe a vocês, para que nós possamos realizar esse trabalho a contento, que saia claro para todos nós, né? Então nós vamos começar com o anúncio do nascimento de João Batista, que está em Lucas, no capítulo 1, versículo de 5 a 25. E diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão de povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e tua mulher, Isabel, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre da materna, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos. E então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo, estando esperando Zacarias, admirava-se de tanto que ele se demorava dentro do templo. Mas saindo ele, não podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias,
Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Tem umas notas interessantes que nós pegamos da Bíblia para poder entender mais ou menos esses turnos, né? E a Bíblia é da tradução de João Ferreira de Almeida, segunda edição, revista e atualizada. Então, cada turno oficiava durante uma semana no Templo de Jerusalém. 2 vezes por ano aconteciam esse evento. O incenso queimava pela manhã e à tarde sobre o altar que estava diante dos Santos dos Santos. Isso está no Êxodo, capítulo 30, versículo 1 e em versículo 8, do 1 ao 8. E em Reis 1, do capítulo 7, versículo 48 até o 50. Então, ele nos diz: a presença de toda a multidão do povo dá a entender que era a hora da tarde. Então, isso aconteceu à tarde. E uma outra muito interessante: havia tantos sacerdotes, 18.000 aproximadamente, que oficiavam, né, que viviam ali no templo, que geralmente cada um tinha oportunidade de oferecer um incenso somente 1 ou 2 vezes na vida. E coube a Zacarias, quando ele diz coube por sorte, eles tiravam a sorte para ver quem era que iria oficializar, fazer a queima do incenso no templo, no período da manhã e no período da tarde. Então 18.000 era 1 ou 2 vezes na vida, e olhe lá, né? Era uma escala assim bem extensa, né? Bem difícil de ser feita. Né? Mas aí está a história de como João Batista veio então ao mundo. Né? O anjo veio anunciar a Isabel, a Zacarias, que Isabel, sua esposa, que já era, né, já tinha bastante idade, por isso Zacarias duvida, né? Mas assim aconteceu. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos a lição número 2 do livro, chamado Jesus e o Precursor. É muito belo, é uma leitura, mas é uma leitura muito bela. E emocionante também. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, e esse episódio aparece apenas em Lucas, né? No capítulo 2, versículo 42 a 51. O jovem Jesus, então com 12 anos, acompanha Maria e José a Jerusalém numa peregrinação, segundo o costume da festa, ou seja, a Páscoa judaica. Então Jesus, com 12 anos, foi apresentado ao templo. Então Humberto de Campos diz que após essa apresentação, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho, João Batista, em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, dos desdobramentos dos assuntos familiares, as 2 primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento for antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Como nós já vimos, tanto o nascimento de João, né, foi anunciado pelo anjo Gabriel, nascimento de Jesus, anunciado pelo anjo Gabriel, Maria tinha 14, 15 anos, Isabel já era muito mais velha, né? Então as circunstâncias realmente eram bastante diferentes, né? Porque os anjos não saem anunciando que vai nascer o filho de fulano ou o filho de ciclano. Neste caso, desses 2 espíritos excepcionais, aqui está a história. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as 2 em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, dizia Isabel com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da pouca idade.
não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, ao meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um novo caminho. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós junto das águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria, ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de uma comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se desejasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima de escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu, de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente deste aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia em que se seguiu a nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? Altamente surpreendida com sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento dos que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e pediu-lhe com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola de Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxota, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Isabel lhe escutava atento a narrativa e, depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada
e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinolas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos, lado a lado sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas da Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Jeoboé, a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível a transfiguração, o vale do sagrado do cristianismo, os cumes de Safed, o golfo de Calfa e o elevado cenário do período. Um soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava entre eles? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia da sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. É um texto muito bonito, né? E muito singelo, que nos traz então o nosso irmão Humberto de Campos no seu livro Boa Nova. Aqui nós vemos Jesus tendo o primeiro contato com João Batista. Uma cena assim muito bonita. E vemos também Maria e Isabel, Maria muito jovem ainda, né? Se, na verdade, Maria devia ter 25 ou 26 anos nessa época, se casou com 14 ou 15, né? Jesus foi apresentado ali por volta dos 12 anos, então teria 26, 27 anos, né? E o coração das mães, como são, né? A preocupação, a visão, né? Maria, com aquela preocupação com Jesus, né? Querendo procurar um caminho, uma escola boa para ele, preocupada porque eles tinham um saber que fugia completamente, né, ao tempo em que ele vivia. Então, a gente vê o coração carinhoso das duas mães. Isabel com a preocupação, porque João vivia a pensar, né, como se fosse um adulto, né? Então a gente percebe a beleza dessa preparação do mundo que o mundo espiritual está fazendo. Nós já temos aqui Jesus encarnado, João reencarnado,
como nós já conseguimos se entender pelo que nos trouxeram de informação os Espíritos, João é a reencarnação de Elias, né, que vem para fazer um trabalho junto àquele povo mais humilde. Ele vinha buscar os corações humildes para trazer para Jesus. Quando Jesus chegasse, então teria ali já esse caminho, né? Esses corações um pouco já sabendo do que se tratava a sua proposta. E assim é João Batista, que chega nesse momento para um trabalho muito importante, né? Que é preparar esse caminho para Jesus. Mas nós vamos deixar tudo isso para o próximo encontro, porque nós vamos falar sobre esse desenrolar da vida de João, certo? Então, neste momento, nós agradecemos a Jesus, agradecemos a você pela paciência e busquem, né, João Batista. Busquem conhecer a história desse homem maravilhoso, desse Espírito, que, segundo Jesus, né, dos nascidos da terra, ele era o maior. Mas, lá no plano espiritual, ele não era o maior. Vamos, então, procurar, desta forma, conhecer mais, para podermos compreender como esses caminhos de Jesus, esses caminhos traçados por Deus, conduzidos por Jesus, é maravilhoso. É um planejamento muito bem feito. Então, tudo que aconteceu foi algo planejado e aconteceu de acordo com o planejado. Poderia ter sido diferente se nós não fôssemos tão duros de coração, mas estava dentro das previsões feitas pelo plano espiritual da encarnação de Jesus e reencarnação de João, que vieram cumprir na terra a sua missão e deixaram para nós todo este arcabouço que é a estrada para o futuro, a estrada para a nossa elevação. Para caminhá-la precisamos ter muita vontade, muita disposição, mas Ele está aí nos auxiliando. Que Jesus abençoe cada um e que na próxima semana possamos estar aqui para continuar a falar de João Batista. Eu sou Irandir Protásio, um dos membros do Lares Mãe.